Minha diretoria, o que era para ser uma festa vira um drama, como diria Galvão Bueno, e o Vasco continua na sua notável e belíssima tentativa de não sair da Série B. Por mais que tudo em volta do Vasco favoreça o Vasco, ele consiga resultados que ele não merece, ele consiga gols que ele não merece no final, contra o Operário, hoje de novo, no jogo contra o Criciúma, se não me engano, me esqueci agora quem foi contra o Criciúma. Resultados que o Vasco não merecia ter virado o jogo, contra o Sport também, o Vasco também não merecia ter empatado no final. Joga muito mal e consegue achar um gol ou outro ali numa jogada individual, numa abafa, na pressão que a torcida faz, no apoio que a torcida do Vasco dá, né, no ambiente, na ambientação de time grande que o Vasco ainda consegue ter em virtude da sua torcida. Esse time do Vasco, com todo o respeito à maior parte dos jogadores do Vasco, que eu tenho um puta de um respeito pelos profissionais que lá estão, eu sei que esses caras não estão lá de sacanagem, mas assim, pode chegar no final do ano, se o Vasco subir, e se não subir também, pode pegar uma barca ali de 60%, 70% desse elenco e falar, amigo, rua. Ah, mas não tem, veja bem, meu irmão, você não aguenta jogar no Vasco, você não tem condição de jogar num time do tamanho do Vasco, é simples assim. Você tem síndrome do pânico, você não aguenta jogar um jogo decisivo contra o Sampaio Corrêa pela Série B. Como é que você quer que eu mantenha você no elenco se você erra um passe de 2 metros decidindo um jogo em casa com apoio da torcida contra a porra do Sampaio Corrêa? Vamos lá, gente. O Sampaio Corrêa fez um bom jogo? Fez uma ótima campanha na Série B. Talvez no final do jogo lá eu vi o jogador do Sampaio Corrêa reclamando de roubo e tal. Porra, eu não fiquei vendo os jogos do Sampaio Corrêa pra saber se foi roubado ou não foi. Mas é uma puta campanha. Só que o Sampaio Corrêa não deve jogar contra o Vasco em São Januário na condição de favorito jamais. E não jogou hoje. Estava tudo pronto, festa, a torcida do Vasco de novo incentivando, fazendo tudo que ela pode para tentar tirar o time dessa situação. Como? Dando aos jogadores do Vasco uma condição de ambientação de time de Série A. Que é o que eles estão fazendo. E a torcida do Vasco está fazendo isso há muito tempo. Né? Só que, sabe, tem uma hora que você fica tentando arrumar uma explicação técnica, você fica aqui pensando, assim, poxa, eu sou comentarista, eu tenho que vir aqui, eu tenho que falar alguma coisa, né? Não tenho, cara, porque não tem muito o que você falar. Eu vou chegar aqui, eu vou discutir o que com vocês? Eu vou dizer para vocês que é o esquema tático do Jorginho. Não, o Jorginho não acertou o trabalho dele. Não funciona. O Vasco não tem nada para mostrar durante o jogo. O Vasco é um festival de bolas jogadas na área para ver o que acontece, ou um lance individual de algum garoto. Ponto. Não tem nada além disso. É uma bola no Nenê, não tem nada além disso. Nada. Então, o trabalho do Jorginho é bom? Não está funcionando. O time do Vasco está vivendo esse drama por causa do trabalho do Jorginho? Também não. Se você pegar os últimos 30 minutos de jogo contra o Sampaio Corrêa e você começar a prestar atenção no número de lances que o Vasco perdeu a bola e por que ele perdeu a bola, não é uma questão de disposição tática. O time do Vasco perde a bola porque ele não consegue dar um passo, ele não consegue acertar um passe com 2 metros sem nenhum marcador, ele erra o passe. Porque os caras estão desesperados. Os caras estão com a síndrome do pânico. Você fala assim, pô, mas tudo bem, são garotos, vários deles, eles estão nervosos. Me desculpa, cara, com todo o respeito que eu tenho a um jogador jovem, porque eu sei o quanto é difícil você carregar toda a expectativa da sua família, desde moleque lá treinando, jogar num time grande, um jogo decisivo, eu sei de tudo isso. Mas, se você, garoto, seja você o quão talentoso for, se pra você é muito difícil jogar com a camisa do Vasco contra o Sampaio Corrêa em São Januário, querido, você não pode jogar futebol profissional em time grande. Você tem que jogar no Sampaio Corrêa e não no Vasco. Então, muitos desses garotos hoje, o Andrei, por exemplo, fez uma partida horrorosa hoje no segundo tempo. Ele fez o gol, né? Mas ele fez uma partida horrorosa, ele errou tudo que ele tentou. Bom jogador? Pra caralho. Mas, garotão, você tem que aguentar o tranco. Porque na hora que botar você pra jogar um Flamengo e Vasco dentro de um Campeonato Brasileiro, de uma Copa do Brasil decisivo, vai acontecer o quê? Você vai surtar? Você vai ter uma convulsão? O que vai acontecer? Né? Eu não tô falando do Andrei, tô falando de todos eles. Porque, meu Deus do céu, um jogo desse aqui, aí você vê, e aí tem os contrastes, né? Por outro lado, vários garotos sentem o jogo, por outro lado, o único jogador lúcido do Vasco no final do jogo era o Gabriel Peck. Né? Ele pegava, corria, voltava para buscar a bola, tentava criar armação e tal. Era o único jogador lúcido, era um jogador jovem. Os outros jogadores pareciam todos absolutamente surtados com a possibilidade do Vasco não conseguir uma classificação. Aí a torcida do Vasco vai lá e espanca o goleiro, o Thiago. Só que assim, o Thiago é ruim? O Thiago é fraco, não é para ser goleiro do Vasco. Esquece, não tem a menor condição. Né? Ou pelo menos não tem segurança para estar no Vasco e vai ter que passar pelo processo em outro clube. No Vasco ele não vai conseguir, dificilmente ele vai conseguir se tornar goleiro do Vasco com esse psicológico dele afetado do jeito que está. Agora, o último gol do Vasco, por exemplo, o Vasco toma o gol lá aos 54 minutos do segundo tempo, a torcida xinga o Thiago. Eu entendo, o torcedor não está nem enxergando ali no estádio. Mas assim, o Thiago não teve culpa nenhuma. O cara deu uma testada que ainda desviou na cabeça do jogador do Vasco na cara dele. Não é o ponto do Thiago. O primeiro gol, acho que o Thiago podia, né? O Thiago tem falhado pra caralho. Só que, cara, não é só o Thiago, você entende? São 90 minutos onde o Vasco só dá balão dentro da área.
Não acontece nada. Todas as jogadas do Vasco são repetidas. O Vasco pega a bola, alguém abre na direita ou na esquerda, o jogador do Vasco limpa a jogada, abre e ele cruza. E quando ele cruza, você olha para o meio da área e você fala, bom, tudo bem, mas o Vasco então tá com 2, 3 jogadores dentro da área. Não, ele tem um. No meio de 3 zagueiros ele tem um jogador. Todos os cruzamentos no final do jogo tinha um jogador para 3 zagueiros. Só por que caralho você está cruzando essa bola? O que você acha que vai acontecer? Que ele vai subir no meio dos 3 e vai fazer o gol? Não vai, caralho. É óbvio que não vai. Então, assim, é um misto de falta de raciocínio e, olha, falta de inteligência não tem cura. Você pode curar qualquer questão técnica, física no jogador de futebol. Falta de inteligência você não vai conseguir curar. A falta de inteligência tem uma boa dose de desespero. E esse desespero é evidente que na hora que uma 777, ou seja, quem for o gestor do Vasco, for pegar esse elenco, olhar e falar assim, o que eu faço pro ano que vem? Ele tem que mandar embora 70%. Sobre o argumento simples de que vocês não têm condição emocional para jogar num time do tamanho do Vasco. Eu faço ambições, a 777 tem ambições de fazer um time do Vasco que não seja um time, né, num primeiro momento que o time do Vasco vai ganhar a Libertadores, não é isso, mas assim, o ano que vem eu quero jogar a Série A em alto nível, eu quero jogar uma Copa do Brasil em alto nível. Como é que eu vou botar esses meninos para jogar um jogo desse? Caralho, nos últimos jogos, seja sincero, Vascaíno, se você fosse pegar o resultado do jogo pelo que o Vasco mereceu, o Vasco hoje estaria em terceiro? O Vasco hoje estaria em oitavo, sétimo. O Vasco não tinha que ter ganhado do Operário, o Vasco não tinha que ter ganhado do Criciúma, o Vasco não tinha que ter empatado com o Sport. Esse é o resultado do jogo, ele não condiz com aquilo que foi durante a partida. Então, sim, as contas são simples, dá para o Vasco classificar? Acho que dá tranquilo, até para o Londrina, até arrancar. Eu espero que a 777 saiba que está no Brasil e que as coisas são um pouco mais fáceis de resolver. Liga agora no Londrina, já devem ter ligado e falar, Londrina, 5, 10 milhões de reais, vocês me empatam ou ganham esse jogo amanhã de qualquer jeito. E tá tudo resolvido. Agora, se chegar no último jogo e o Londrina precisar de uma vitória simples, o Ituano precisar de uma vitória simples contra o Vasco para se classificar, rapaz, eu sou capaz de dizer aqui que a possibilidade do Ituano conseguir a vitória em cima do Vasco pelo futebol que o Vasco joga e a responsabilidade que o Vasco, esse time do Vasco, não sabe ter, eu sou capaz de dizer que o Ituano é amplo favorito a ficar com a vaga e não o Vasco. Se amanhã o Ituano ganhar, o Ituano é favorito e o Vasco se torna um azarão. Porque como é que você confia nisso? Como é que você acredita nisso? E aí o torcedor do Vasco tem que botar o nariz de palhaço e falar, meu irmão, eu carreguei vocês nas costas até aqui, porque nem mereceu os resultados, vocês merecem. Agora chega aqui, no único jogo que eu falei, olha, agora que você me dá minha festa aqui hoje, pra eu me classificar, no único jogo que eu peço pra vocês, pra fazer uma festa pra gente poder celebrar, vocês me entregam isso? E aí o torcedor do Vasco vai ter que ter paciência, tem que ter calma, tem que... Desculpa, eu sou o primeiro cara a falar, olha, gente, agora é hora de apoiar, no momento decisivo. Só que assim, cara, tudo tem um limite. E eu acho que o limite do Vascaíno foi hoje. E eu vou compreender perfeitamente se o Vascaíno que for eventualmente a Itu e o jogo for válido ainda para a disputa dessa vaga, chegar lá e não conseguir apoiar o time do Vasco e for lá e protestar e o caralho, porque realmente tudo tem limite, até a paciência do Vascaíno, que tem sido extremamente leal ao clube desde 2019, desde quando começou campanhas de sócio, etc., tem que ficar aguentando esse tipo de coisa, realmente é muita humilhação, né? É muita humilhação. O Vasco encontra gols do nada, e é isso. O que o Vasco tem para apresentar é isso, e absolutamente mais nada. Qualquer um que quiser procurar mais qualidades nesse time do Vasco vai estar procurando pelo em ovo e não vai achar, irmão, porque realmente não tem. Esse time do Vasco, se ele estivesse na Série A, seguramente ele cairia, e estando na Série B, ele vai provavelmente subir com muito esforço. E não era para ser assim.